A gente passou a semana inteira falando de Tremembé. Vamos ouvir um pouco aí de um true crime apurado e produzido pelo nosso portal. Nesta sexta, nossa equipe em São Paulo lançou o podcast Tony Die, a história da mulher que cortou o pênis do marido, foi presa e condenada na justiça, mas grande plot twist, ela foi perdoada por ele. O podcast vai ter 6 episódios e a reportagem e a apuração ficou a cargo dos repórteres Arthur Rodrigues e Enzo Marcos. E o Arthur está aqui comigo para contar um pouco sobre como foi encontrar essa história e como foi contar essa história tão curiosa. Boa noite, Arthur. Boa noite, Rafael. Pois é, a história é muito diferente, né? Chamou a nossa atenção porque já teve vários outros casos aí de mulheres que cortaram o pênis dos maridos, mas esse é o primeiro que a gente viu que o marido voltou com a mulher e quer casar com ela, né? Então isso chamou muito a nossa atenção, uma história meio rodriguiana, dizendo assim, que lembra aquelas coisas da vida como ela é, do Nelson Rodrigues, e aí a gente, de fato, se surpreendeu muito com as reviravoltas dessa história. Vocês se dividiram aí em 6 episódios. Como é que vocês estruturaram esse roteiro? O que é que vocês vão contar em cada episódio? O que é que a gente pode esperar para saber aí um pouco dessa história? Infelizmente, eu ainda não tive tempo de ver, pois estou aqui trabalhando. Mas saiba que, acabando meu expediente, eu já vou botar no ouvido, tá, gente? Já tá em todas as plataformas. Opa. Pois é, a gente tem 6 episódios, né? O primeiro episódio que a gente lançou hoje, a gente conta a história do casal, né? Como é que o Tony e a Daiane, que são os personagens dessa história, se conheceram, que tipo de casal eles eram. A gente traz ali mensagens que eles trocavam um com o outro. Eles eram um casal que aparentava ser bastante feliz, com muitas fotos, com muitas mensagens, áudios um para o outro. E aí a gente conta um pouco disso. E também um pouco dos ciúmes que a Daiane sentia deles, segundo a gente foi relatando nesse primeiro capítulo. O segundo episódio, a gente conta sobre uma traição, que é a traição que motivou esse ato de agressão da Daiane contra o Tony, né? Que foi com uma parente da Daiane. E no terceiro episódio a gente conta o dia do crime, tintim por tintim, desde a hora que o casal acordou até a hora fatídica, que foi no fim da noite. No quarto episódio a gente conta o que se seguiu aí ao crime. No quinto a gente fala um pouco sobre a Daiane, conta um pouco quem é a Daiane, a história dela, que tem uma história de vida bastante sofrida. E a gente, para não fugir do clichê, a gente termina em casamento. O nosso sexto capítulo, ele trata dos planos de casamento do casal e também dos planos do Tony para reconstituir o membro dele. Como é que foi esse contato com o Tony? Porque a gente está falando, né, de um símbolo do macho, o símbolo do masculino, que é o falo, que é o pênis. E ele se coloca nessa situação, né, de perdoá-la, né, algo que para muitos machões poderia ser impensável. Como é conversar com ele? Como é que foi esse contato com o Tony? É muito surpreendente conversar com ele, né? O que chamou a primeira atenção, inclusive do repórter Enzo Marcos, que vinha cobrindo o dia a dia desse crime, é que o Tony fala muito abertamente sobre esse caso. E ele fala de um jeito que às vezes parece que não foi com ele aquilo. E a gente vê ele assim, de fato, ouvindo ele falar, parece que hoje ele perdoou esse episódio, né? E ele meio que passou por cima disso. E ele não tem vergonha, ele dá entrevista, ele conta detalhes, ele conta, por exemplo, como ele vai ao banheiro, sobre questões da intimidade sexual dele após o crime, ele dá detalhes disso, a gente deve citar ali no nosso material. Ele é uma pessoa muito aberta, né? E a gente vê que ele, de certa maneira, se culpa muito pelo que aconteceu, porque ele cometeu essa traição
e depois disso depois do crime ele passou a se sentir bastante culpado e ele cita muito também a questão de como se tivesse uma predestinação, como se fosse uma coisa de Deus, por exemplo. Então a gente é um personagem bastante complexo. Queria saber um pouco como é que foi entender a Daiane. Pergunto isso porque vocês começam a partir de um crime para contar uma história de amor. Então, tem quem é essa mulher também que, né, por conta dessa suspeita de traição, por conta dessa traição, acabou fazendo isso, mas ao mesmo tempo está fazendo o plano de casar com essa pessoa com a qual ela teve essa agressão tão grave. Pois é, a Daiane é um personagem que teve uma infância bastante pobre, um personagem sofrido. Ela trabalhava muito, trabalhava de cozinheira, trabalhava de manicure e já tinha 2 filhos de outros casamentos. E segundo a gente ouviu pessoas próximas a ela, amigos, ela tinha tido relações bastante abusivas, né? E em relação, quando ela passou a ter um relacionamento com o Tony, algumas pessoas relataram pra gente que ela passou a ser bastante ciumenta, bastante possessiva. E ela, por exemplo, o Tony trabalhava de motorista de aplicativo. Um dos episódios que chamou a atenção da gente, é que ela chegou a colocar uma foto do casal, segundo o próprio Tony confirmou pra gente, no banco traseiro do carro, né? E aí era uma coisa que ficava ali, o passageiro acabava de entrar no veículo e encontrava uma foto de um casal ali, como assim, olha, esse homem aqui, esse motorista, ele tem dona, né? Então ela é um personagem que em alguns momentos parecia ter uns ciúmes acima da média, né? A defesa dela, ela refuta essa tese, diz que era um tipo de ciúmes normal e que ela agiu num surto. Que o episódio foi um surto, que ela estava descontrolada, mas que aquele momento não representa o que é a Daiane na vida real, no dia a dia. E muitas pessoas também falaram isso pra gente, que no dia a dia, quem conheceu ela e viu aquilo que aconteceu, não acreditava que era a mesma Daiane. A gente está com um pouquinho de atraso no áudio, como você deve ter percebido, mas já quero agradecer aqui o Arthur por ter participado e convidar você a ouvir o podcast. Como eu disse, o primeiro episódio foi lançado hoje, Tony e Dai contando a história desse casal em que a mulher cortou o pênis do marido e ele a perdoou. Ainda tem toda a história de como eles se conheceram. Vocês viram aí tudo que o Arthur falou. Vou pedir para a nossa equipe de produção colocar o trailer do podcast e, claro, já deixar aqui meu agradecimento ao Arthur e, de novo, convidando você para entrar no Metrópolis.com para ver esse podcast. Vamos ver o trailer. O que parecia ser só mais um caso na cobertura policial do Metrópolis se revelou uma trama de amor e ódio, traumas, traição, crime e perdão. O podcast Tony e Dai conta a chocante história do homem que decidiu se casar com a mulher que cortou o pênis dele. No primeiro episódio, que já está disponível, você vai conhecer os personagens principais desse enredo. O casal atravessado por um crime violento. Ela perguntou quem que era. Eu falei, não sei. A gente começou a discutir dentro do carro, ela ficou nervosa e jogou o celular pra fora. O celular novo meu. Como um relacionamento que parecia feliz desmorona de repente. Até aí, então, ela falava pra mim que ela morria de ciúme dele, sim, né? Que ela tinha muito ciúme dele, que não conseguia viver sem ele. E aí eu peguei e falei pra ela, você tem que falar a verdade, porque eu tenho que pensar numa forma de justificar isso. Ela fala, não, eu não sou possessiva. Conversamos com amigos e familiares, com autoridades policiais e especialistas para você conhecer melhor a mulher apaixonada que cortou o pênis do companheiro no que seria uma noite de sexo, e o homem que perdoou a mulher que o decepou para sempre. Tony e Dai é um podcast do Metrópolis em 6 episódios. O primeiro já está disponível no Spotify e no YouTube. São uns detalhezinhos aqui que tá na matéria dentro do Metrópolis. O Tony, ele se chama Gilberto Nogueira de Oliveira, tem 40 anos. E a Daiane dos Santos Farias, que é a Dai, tem 34, ela é cozinheira. E o crime aconteceu 2 anos depois que eles começaram o relacionamento. Vou chamar meus
companheiros de Ministério da Fofoca, porque eu quero saber também a opinião deles em relação a esse caso. Porque eu sei que eles vão escutar o podcast comigo depois. Eu sei ainda mais que o Richard está mais dentro ainda, já que ele trabalha na editoria lá em São Paulo. Vou dar